Existe um investimento que o próprio Warren Buffett recomenda para investidores comuns, que é pouquíssimo explorado e que ao mesmo tempo entrega na média 10% ao ano em dólar, mesmo após crises, pandemia, guerras e muitas outras coisas que nós já vivemos aí como humanidade. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o poder do S&P 500 e por que ele pode ser o motor de riqueza mais subestimado por aqui no Brasil. E para te dar uma introdução, eu quero explicar o que é o S&P 500. É a mesma coisa de você comprar um pedacinho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Apple, Google, Nvidia, Microsoft, Coca-Cola, por aí vai. É um cesto diversificado em vários setores da economia e ele é o termômetro do mercado global. Você tem empresas de tecnologia, até petróleo e assim por diante. E fazendo esse movimento simples de realocação, às vezes na sua carteira de investimentos, você já está diversificado por natureza e sem dar muito trabalho, você já consegue estar exposto a muitas empresas de qualidade. Vamos falar agora um pouquinho do histórico do S&P 500. Na média de longo prazo, o S&P 500 rendeu 10% ao ano com os dividendos sendo reinvestidos nessas empresas. Só que olha que interessante. Em 1929, a gente teve a Grande Depressão e o S&P 500 passou por esse momento de crise, onde os mercados entraram basicamente em colapso. Em 2008, ele afundou mais de 50% com a crise do subprime e em 2020 ele caiu 1/3 em um pouco mais de um mês e ele se recuperou, porque ele é um índice que no curto prazo ele pode ter algum tipo de volatilidade, mas ele já se provou que no longo prazo ele tem um grande potencial de retorno. O mercado ele testa sua paciência antes de te dar o benefício do prêmio por ter esperado com paciência. Esse índice ele é fadado ao sucesso porque, ao contrário do Brasil, que as empresas acabam pagando muito dividendo, nos Estados Unidos o dividendo é tributado. Pensando nesse cenário, as empresas acabam escolhendo, ao invés de repartir os seus lucros com os seus investidores, comprar às vezes as suas próprias ações. E aí, com todos nós que sabemos um pouco de economia, oferta e demanda, se a própria empresa está comprando as suas ações, aquilo gera uma pressão compradora, gerando uma valorização para você que está ali participando como acionista daquela empresa. E eu já citei aqui algumas vezes no canal que as comparações às vezes elas são meio feitas de maneira equivocada, só que eu quero trazer algumas que fazem sentido para você analisar antes de investir. Aqui nesse primeiro momento eu quero colocar frente a frente o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, versus um investidor comum, aquele que investiu no S&P 500. Mesmo o Buffett, com todo o seu histórico de rentabilidade, por alguns anos ele já perdeu desse índice, por muitas vezes não estar atrelado às empresas que deram a maior rentabilidade no momento. Em 2013, ele deu o seguinte conselho aos investidores. O meu conselho para investidor comum é o seguinte, que 90% da sua carteira seja colocado em fundo de índice do S&P 500 de baixo custo e 10% em títulos do Tesouro americano. Ele mesmo disse que 90% da carteira dos investidores que não são profissionais deveriam estar alocados nesse tipo de investimento. E apenas 10% para talvez aproveitar alguma queda ou utilizar como reserva de emergência, alguma coisa que no contexto da economia americana faz sentido para eles. Eu acredito que o Buffett disse isso por algumas razões. São as 500 maiores empresas da maior economia do mundo, diversificado por natureza, com um custo de administração extremamente simples e você não precisa ter uma gestão muito ativa, você não precisa se desdobrar para conhecer de mercado. É algo que de maneira passiva você consegue tocar na sua carteira. É o simples que dá certo. E tem um dado que é muito mais alarmante e comprova essa tese dele. A maioria, e aí não é uma maioria 51%, é mais de 90% dos gestores profissionais de ações do mercado financeiro perdem para esse índice no longo prazo. Então, se os profissionais que acabam ali no detalhe procurando as ações, os melhores retornos, perdem para esse índice, quanto mais as pessoas comuns que não têm acesso à informação ou não têm tempo suficiente para estudarem o mercado financeiro. É muito mais simples e mais barato escolher esse índice. E talvez você esteja aflito aí no vídeo falando, Matheus, pelo amor de Deus, você falou até agora dos Estados Unidos e eu quero saber do Brasil. Eu vivo aqui, não vivo lá, a realidade deles é diferente, a taxa de juros ele é menor, a inflação deles é menor, só que aqui no Brasil não, cara. Fala comigo aqui. Calma. No final do vídeo eu vou trazer em números para você, comparando com cada índice no Brasil, com cada realidade financeira que nós temos aqui no nosso país. Mas vamos lá. Primeiramente, queria trazer para você também uma conexão bíblica com isso. Eclesiastes 11:2 diz o seguinte: reparte o que tens com 7 e até com 8, porque você não sabe em que desgraça pode vir sobre a terra. Então, a diversificação ela já é dita em Salomão. Na verdade, no versículo 1 ele fala assim, lança o teu pão sobre as águas, ou em outras palavras invista o seu dinheiro em vários lugares, né? E aí depois desse versículo ele fala reparte aqui com 7 e com 8. Em outras palavras, quando você investe no S&P 500, são 500 empresas que uma pode ir mal num determinado momento. A Apple não foi tão bem assim, mas a Google foi, aí você ganha, você perde com uma, ganha com a outra. No longo prazo, ou mesmo até no curto prazo, uma compensa a outra e você continua tendo rentabilidade. Então, primeiramente, é você repartir com as 500 maiores empresas da maior economia do mundo. A aplicação dele na prática não requer que você escolha um time perfeito. Por exemplo, é Banco do Brasil, o banco mais barato do mundo, agora caiu muito, vou investir. Ele não requer isso. Você simplesmente vai lá e aloca
todos os meses. E isso, com o tempo, vai te trazendo grandes resultados. Só para você ter noção, se desde os anos 80 até agora você tivesse investido $10.000 e isso com um retorno de 10% ao ano que ele entregou, na média, hoje você já teria um investimento na casa dos 7 dígitos, de maneira tranquila, obviamente com oscilações, mas sem demandar muito tempo de estudo e profissionalização da sua parte. O mercado financeiro, ele paga a perseverança e não a esperteza do curto prazo. Mais uma frase de impacto para você ter um argumento para investir no S&P 500. Lembrando que, antes disso, fale com seu assessor, com seu consultor e entenda os riscos, conheça seu perfil, não é uma recomendação de investimento. Existem riscos, Matheus? Sim. Em 2008, igual eu disse para vocês, ele caiu 50%. Você está disposto a ver o seu patrimônio se desvalorizar nesse patamar? Obviamente que ninguém está, mas se você for frio e continuar fazendo seus aportes, aproveitando oportunidades de queda, você consegue, no longo prazo, ter rentabilidade. Aí talvez você fale, poxa, Matheus, é legal, você vem aqui e fala uma série de coisas a respeito de investimentos, mas assim, poxa, será que é tão bom mesmo? Existe uma frase do mercado financeiro que diz o seguinte, não fale o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro, diga o que você está fazendo com o seu. E pensando no meu dinheiro, e na verdade não o meu, porque, para quem não sabe, nós, eu e minha esposa, estamos grávidos, e nós já teremos, a partir de janeiro de 2026, um herdeiro aqui entre nós. E pensando nele, eu já comecei a fazer uma carteira como se fosse algo para ele utilizar lá a partir dos 18 anos. E eu escolhi o que para ele? O S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, para investir o dinheiro do Dom, meu filho, que vai nascer em 2026. Pensando nisso, aqui é skin in the game, a minha pele está em jogo também, então não estou dizendo para você fazer alguma coisa que eu mesmo não estou aplicando na minha vida, é para o meu filho, alguém que é a minha responsabilidade, eu quero que ele tenha um futuro muito melhor do que eu tive, do que a minha esposa teve. Então eu confio muito nisso para o longo prazo. E agora chegou o grande momento do vídeo onde eu quero comparar com a minha realidade com a sua aqui no Brasil. Você falando, você tá maluco, eu tenho 15% na Selic lá sem correr risco, eu consigo fundos isentos ali rendendo 17% ao ano. Poxa, Matheus, você tem fundos isentos aí para me oferecer com 17% ao ano nos últimos 12 meses aí, 120% do CDI, 130%. Pô, que legal, cara. Você acha que eu vou colocar no S&P 500, está me dando 10% ao ano? Primeiramente, esse 10% ao ano é em dólar, tá? Então, a nossa moeda se desvaloriza 4% mais ou menos na média ano após ano. Então, se o real se desvaloriza 4% e a gente tem 10% ao ano em dólar, você vai perceber que no final esse seria o melhor investimento e mais simples para nós fazermos. Mas eu vou te trazer números aqui. O CDI, a Selic, é para você ter previsibilidade, onde você deixa sua reserva de emergência e tudo mais. Os ativos de IPCA+, por exemplo, para a sua carteira ficar protegida da inflação e para você ter um horizonte um pouco mais de longo prazo. Assim como o Ibovespa, assim também os fundos imobiliários. Se você precisa de renda, por exemplo, os fundos imobiliários eles são uma boa. Você está se expondo ao mercado imobiliário para ter uma renda, por exemplo. Poxa, interessante, acho muito legal. Agora vamos lá. Esses dias um cliente meu com uma quantia que ele recebeu muito significativa de uma ação trabalhista dele, disse o seguinte para mim, Matheus, a gente montou essa carteira, qual dos investimentos você deixaria para o seu futuro inegavelmente? Escolhe um só de tudo que a gente colocou na carteira. Eu falaria exatamente esse aqui, o S&P 500, porque é o que traz a maior rentabilidade, está diversificado e por causa de tudo que você escutou ao longo desse vídeo aqui, não quero ser repetitivo. Se você quiser mais prova, além de mim que estou aqui dizendo para você, é só entrar no Instagram do Thiago Nigro, alguns Reels ali para baixo, você vê que ele compara desde a inflação, a Selic, o Ibovespa, a sua metodologia da Arca e o S&P 500. E aí a gente percebe que nos últimos 10 anos, quem entregou mais rentabilidade? A metodologia do Thiago Nigro? Não. Foi o S&P 500. Ah, Matheus, então você está criticando a metodologia dele? Não, pelo contrário. Para quem tem o dinheiro aqui no Brasil, é extremamente interessante. Se você se identifica, você pode utilizar. Mas eu quero colocar uma pulga atrás da sua orelha. Não adianta você investir através de plataformas brasileiras e internacionais, porque isso não te protege do risco Brasil, isso apenas te expõe a essa economia que eu realmente acho interessante. Talvez você expor uma parte do seu patrimônio, desde que esteja de acordo com o seu perfil. Mas existe uma forma de você investir fora do país a partir de valores acessíveis, que você está num lugar com eficiência tributária, num paraíso fiscal, no maior banco custodiante do mundo, sem com que o Brasil tenha acesso ao seu recurso financeiro. Então, se dá uma crise, se igual 1990 o Brasil toma o dinheiro que está na sua conta de investimento, aqui, nessa estrutura que eu tenho acesso, os meus clientes têm acesso, você não perderia o seu recurso. E se esse é o seu temor, outras pessoas também têm. E eu tenho utilizado primordialmente o S&P 500 dentro de uma estrutura robusta de offshore, onde o Brasil não consegue acessar esse dinheiro, não entra em inventário, não recebe ação trabalhista. E a única maneira de terem acesso a esse recurso é se você estiver planejando cometer algum crime e cometê-lo, descobrir, aí eles podem pegar o seu recurso que está lá.
Caso contrário, esse dinheiro está protegido da legislação do Brasil e você consegue investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos de maneira protegida, com assessoria de investimentos qualificado, no caso que vos fala, tendo uma estrutura que investidores a partir de $1 milhão têm através de um valor menor. E você pode fazer isso através de um aporte único ou também através de uma previdência de longo prazo ou através de aportes que você faz anuais e você guarda um recurso e vai enviando esse valor para fora. É sempre importante uma parcela do nosso patrimônio estar dolarizado, porque no meio de crise o dólar se valoriza. Em 1994, quando eu nasci, o dólar era 1 para 1, até menos em alguns momentos, e hoje ele já está ali 5,30, e na tendência de longo prazo a gente sabe que o dólar é subindo. Agora faça o seguinte, imagine que você tem R$100 e você investiu no CDI nos últimos 20 anos. Hoje você teria mais ou menos R$800. Se você tivesse investido apenas com o dinheiro sendo reajustado pela inflação, você teria R$320. Se você tivesse investido no Ibovespa replicando o seu resultado, você teria R$670. Se você tivesse no S&P 500, você teria R$1.370. Só para você entender, eu peguei uma inflação aqui de 6% ao ano, uma Selic de 11% ao ano, o Ibovespa de 10% ao ano e o S&P 500 de 14% ao ano, porque é 10% do índice mais 4% de valorização do dólar ante ao real. Então é por isso que ele vai entregar essa rentabilidade para você. Fala, poxa, Matheus, agora com todas essas contas você realmente me animou de fazer esse investimento, que ele é simples, barato e ao mesmo tempo eficiente e não me dá muito trabalho no dia a dia. E se você gostou desse vídeo até aqui, se você foi convencido por esse vídeo até aqui, talvez você diga, poxa, Matheus, legal, vou procurar meu assessor de investimentos em algum banco aqui ou a minha corretora brasileira que tem uma conta internacional e vou alocar nesse tipo de investimento porque ele vai me dar uma boa rentabilidade. Gostaria de te dar uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo. Qual que você quer primeiro? A boa ou a ruim? A ruim é que você não está completamente protegido, porque dependendo do montante que você tiver lá fora, o imposto que você vai pagar para transmitir esse patrimônio, ele é muito alto e em alguns cenários mais extremos você pode ter esse dinheiro confiscado, paralisado da mesma maneira como se você tivesse o seu dinheiro aqui no Brasil. Em outras palavras, você não protegeu o seu dinheiro do risco do nosso país e todos nós sabemos aqui que nós temos vivido uma instabilidade política, econômica e tudo mais. Agora vem a boa notícia. Os meus clientes, eles têm acesso a uma estrutura fora do país que ele traz eficiência tributária, sucessória, está dolarizado, investido no S&P 500, fora completamente da legislação do Brasil. Esse dinheiro ele só tem acesso caso você esteja planejando cometer algum tipo de crime, e eu acho que não é o seu cenário. Esse tipo de investimento, na maioria dos casos, ele só fica disponível para investidores com montantes a partir dos milhões de dólares e os meus clientes têm conseguido acessar com um montante bem menor. E pensando em tudo isso, eu não quero investir no S&P 500, que é um investimento bom, de uma maneira que não seja o máximo possível que você pode ter. Então invista da maneira correta. Entre em contato comigo para saber um pouco mais de como você pode ter acesso a esse tipo de investimento de maneira muito mais otimizada e excelente. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fico disponível para te atender com o maior prazer.